Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Reverb, o programa que acompanha a história de artistas autorais de Santa Maria e região. Vinícius Oliveira é o nome por trás do Matinê Meia-Noite, projeto autoral que nasceu em Santa Maria em 2017. Com uma sonoridade que mistura rock, pop e MPB, suas músicas trazem um tom poético e intimista. A banda já rodou os palcos do Brasil e na América do Sul. Em 2023, lançou Avenida, o seu terceiro álbum de estúdio. Vinícius, seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, Vinícius, como é que surgiu a ideia de fazer o projeto do Matinê Meia-Noite? Eu toco mais ou menos desde os 13 anos. E para mim sempre, desde então, assim, sempre foi muito presente essa coisa de escrever as músicas e tocar com as pessoas, né? Sempre gostei muito de ter banda e participar de banda. E foi uma coisa constante e num determinado momento eu tive uma banda que era tipo a banda do momento para mim, era Downtown o nome dela. Uhum. E essa banda acabou ali por 2013, 2014 e o término é uma coisa meio complicada, assim. Eu acho que isso foi uma das motivações, assim, que eu queria ter uma banda, evitar esse tipo de problema, mas mesmo assim manter uma continuidade no trabalho, né? Então eu inventei um nome para uma banda que é, na verdade, um projeto solo, mas eu tenho sempre gente me acompanhando. Mas o Matinê Meia-Noite é, digamos, o nome fantasia, assim, para dar uma direção, uma vazão para aquilo que eu escrevo e componho. Uhum. E o Matinê, ele já tocou no Brasil, no Chile, no Uruguai, Argentina. Como é que surgiu essa relação com esses países aqui vizinhos? Então, isso foi uma coisa, assim, que aconteceu tudo meio junto, né? Eu estava incubando essas ideias na minha cabeça, estava fazendo um monte de experimentos musicalmente, era período assim mais ou menos no final da faculdade de música, e um amigo conhecia um produtor cultural lá de Montevidéu e me indicou para ir num festival internacional que ia ter lá. E nisso eu estava gravando o meu primeiro álbum, né, produzindo ele, e eu fui participar, eu não sabia nem falar espanhol, assim, fui sozinho, meio na aventura, e encontrei um monte de gente que fazia mais ou menos a mesma coisa que eu, assim, essa coisa que dizem do cantautor, né, que escreve e toca as músicas. E aí tinha um amigo argentino, tinha um colombiano e um chileno, que a gente montou um grupo, assim, que a gente dizia que eram os cantautores del Cono Sur. Nós passamos uns 3, 4 dias juntos no Uruguai, foi muito divertido, assim, foi uma experiência que mudou muito para mim, de enxergar outras pessoas tocando, de outras backgrounds musicais, assim, culturais. E aconteceu que a gente curtiu tanto fazer aquele rolê junto, assim, que depois o pessoal que morava na Argentina montou digamos, uma turnezinha, assim, pra gente participar de uns podcasts, tocar em bares, festivais, feira de música. Aí eu dei uma volta por Córdoba, por Buenos Aires. Depois o amigo que morava no Chile montou umas coisas lá, tocamos nos teatros. Então foi uma experiência muito rica, assim, que eu tive o privilégio de fazer durante um tempo. E foi uma coisa que me moldou, assim. E nesse período eu gravei o meu primeiro álbum. Eu decidi o nome do meu projeto e aconteceu tudo, assim, da matinê em si. E de que modo essa influência de várias pessoas de países diferentes ressoa na tua música? Eu acho que o legal da gente viajar e ver a outra cultura, às vezes não é necessariamente de, digamos, imitar o que os outros fazem. A gente sempre acaba absorvendo alguma coisa, mas eu acho que o enxergar o diferente é o que dá a consciência do que a gente é, ou do que a gente não é. Então, eu tinha, assim, quando me aconteceu isso, eu não gostava tanto do meu nome, por exemplo, Vinícius, né? E quando eu fui para o Uruguai, para a Argentina, ninguém tem esse nome lá. Então, eu comecei a gostar mais do meu nome por
por ser único, né, naquele momento. E eu comecei a perceber, assim, coisas de, por exemplo, como eu sou gaúcho, sabe? Pelo jeito que eu falo, pelo jeito como eu coloco a minha escrita na linguagem. E a gente vê o sotaque dos outros, o jeito de brincar, de escrever. Mas eu acho que, por exemplo, uma coisa que foi muito legal é que quando eu entrei nesse festival, que ia ter a abertura, eu assisti uma banda que se chama Efecto Mandarina, é uma banda muito grande lá na Bolívia. Eles foram fazer, tipo, a apresentação de abertura, assim, e, cara, essa banda é fantástica, fantástica, assim, tipo, todos os músicos da banda são de altíssimo gabarito, assim. E aquilo foi muito impactante para mim, assim, foi a melhor performance ao vivo que eu já tinha visto até então. E eu olhei aquilo e falei, cara, é isso que eu gosto, sabe? Música ao vivo, da banda, das pessoas tocando junto. Então, é difícil de mensurar, assim, mas tem muita... A experiência molda a gente de se conhecer, né, no processo de ver o outro. E as letras do Matinê, elas têm esse tom, né, poético, intimista. Isso sempre fez parte do teu processo de composição ou foi surgindo com o tempo? O meu processo sempre foi meio intuitivo, meio improvisado, assim, porque muitas vezes eu começo a escrever, ou quase todas as vezes, e eu não tenho ideia, assim, de qual o tema que eu vou fazer. E ele é muito mais guiado, assim, por um sentimento do que uma ideia. Então, eu acho que é uma coisa minha, assim, que foi se construindo. E é engraçado também que nesse processo também do surgimento da Matinê, eu tive uma transformação que antes eu escrevia músicas em inglês. E eu fui descobrindo o meu português, fui descobrindo a poesia da minha língua nativa, né? Eu fui vendo, assim, que é legal escrever em outra língua, mas ele não tem a mesma riqueza. Então eu fui descobrindo isso e eu acho que esse lado, assim, intimista, de talvez ser mais poético, mais como é que se diz, metafórico, foi uma coisa que eu descobri porque eu acho que não podia ser de outro jeito. Então aconteceu assim. Então com vocês, Esqueci as Chaves. Quero ir embora e fico um pouco mais. São meus planos sem enganos, traçam elos ancestrais. Como em um sonho, difícil de entender. Eu vou começar do zero todo dia ao amanhecer. Eu esqueci as chaves, trancado ao lado de fora. Escrevo essa mensagem pra que me abra a porta agora. Deixe entrar, o mundo não é mais o mesmo lugar. Quem conta as horas é o mundo virtual. O metal que a pele encosta nem parece tão real. Como as histórias, sapatos de cristal,
Meu calcanhar de Aquiles vem descalço, eu deixo ao natural. Eu esqueci as chaves, trancado ao lado de fora. Escreva essa mensagem pra que me abra a porta agora. Deixe entrar, o mundo não é mais o mesmo lugar. Eu esqueci as chaves, trancado ao lado de fora. Escreva essa mensagem pra que me abra a porta. Eu durmo no sofá, pudesse eu não iria embora nunca mais. Yeah. Essa música, ela tem algo muito vulnerável nela, né? É quase como se fosse uma despedida mesmo, né? De alguém que não quer ir embora, mas que tem que se despedir. Como é que foi o processo de composição dela? A frase, né? Porque essa música é uma analogia, mas a frase do Esqueci as Chaves, ela surgiu por causa do meu irmão, que um dia chegou de madrugada em casa e teve que apertar a campainha porque ele tinha esquecido as chaves. Mas, tentando, assim, resumir de alguma forma a ideia da música, ela é sobre quando a gente toma certas escolhas nas nossas vidas que a gente não consegue voltar atrás. Então, tu, digamos assim, sai da tua zona de conforto e aí quando tu tenta voltar para casa, tu já não tem mais aquele lugar para voltar. Então, tu fica à mercê do mundo, digamos assim. Então, tem um certo jogo ali do eu lírico, de que ele tenta encontrar a casa de alguém para ficar, já que ele não pode ficar em casa. Como quem diz assim, eu durmo no sofá, não tem problema. O segundo álbum da banda, ele saiu bem em 2020, né? Auge da pandemia. Como que foi trabalhar nesse álbum naquele momento tão difícil? É engraçado, mas para mim foi quase como um alívio, assim, porque eu, em geral, sou uma pessoa que gosta bastante de ficar recluso, trabalhando com a música, né? E naquele período ali eu já tinha uma série de composições guardadas e eu senti que era hora de dar uma forma para aquilo, né? E eu sou muito da época, assim, que lançar álbum era muito importante e eu venho dessa cultura, então lançar um álbum para mim sempre foi uma coisa muito marcante, assim, é quase como fazer um capítulo da vida. Escutar o álbum do começo ao fim também, né? Também. Faz parte do processo, assim, e de mostrar o que estava acontecendo comigo no momento, né? E surgiu a pandemia, que a gente teve que ficar recluso em casa, e até foi difícil, assim, de sentir ela, porque eu me tranquei no quarto ali e comecei a gravar e produzir. E eu não lembro se eu passei 2, 3 meses, assim, fazendo, e eu acho que quando eu terminei o disco, é que eu fui sentir, assim, aquele impacto da pandemia de um tédio muito profundo, talvez, um isolamento real, assim. Então, foi uma coisa que me confortou bastante na época. Mas não é um álbum sobre pandemia, né? É um álbum sobre todas as coisas que eu trouxe antes da pandemia e ali eu consegui dar uma forma para aquilo.
Na música Esquinas, ela faz parte do álbum Avenidas. E é um álbum que fala muito dessa nostalgia, desse meio urbano, né? E é interessante como que as ruas, elas têm parece que são um personagem do próprio álbum, sabe? Como foi o processo dessa composição dessa música e o que ela representa para ti? É engraçado que essa música ela tem um clipe que eu nunca lancei. Já faz anos que está gravado e eu tenho que colocar no YouTube. E esse clipe, ele é um passeio, assim, de cenários do bairro Nonoai, que é um bairro que eu lembro muito da minha infância. Eu devia ter uns 5 anos na época que eu morava ali. Então é uma coisa muito, assim, de aquele passeio que tu dá com os teus pais, porque tu não pode sair de casa sozinho, né? Mas também com essa questão das ruas, eu acho que certas paixões que a gente tem, certos romances e separações também, elas trazem talvez um pensamento, assim, uma atmosfera de que a gente vai encontrar as pessoas pela rua, como quem diz que toda vez que eu saio na rua eu tenho uma oportunidade de encontrar essas pessoas com quem eu tenho um afeto ou um conflito, né? E a Esquinas é muito isso, de falar sobre uma relação, assim, e desejar aquilo, como quem diz que talvez depois que eu dobrar a esquina eu possa encontrar essa pessoa, ou fico sempre fantasiando de que eu vou encontrar ela ou escutar a voz dela, ou enfim, ter esses encontros aleatórios, digamos. Então, com vocês, Esquinas. Você deixou saudades dentro dessa cidade. Não há nada. Quero amarrar teus laços e desenhar teus traços. Perto de cada esquina eu posso ver você dobrar. Ouço o som da tua voz, e da sacada eu vi no entardecer o teu olhar. Você faz falta, luz do sol, luz do sol. Te desejei a sorte e desejei tão forte do meu lado, ao ponto que estar é fácil. Me falta um pedaço à tarde. Perto de cada esquina eu posso ver você dobrar. Ouço o som da tua voz, e da sacada eu vi no entardecer
falta a luz do sol, luz do sol. Você faz falta a luz do sol, luz do sol. Você faz falta a luz do sol, luz do sol. Quando eu vi no amanhecer, quis saber como vai você. Hoje eu vi teu florescer. Quero ser alguém como você. Quando eu vi no amanhecer, quis saber como vai você. Hoje eu vi teu florescer. Quero ser alguém como você. O Matinê tá planejando algo? Vai sair algo novo? Pode dar um spoiler pra gente? Tem uma música que já está gravada, se chama Serviço de Quarto. Agora eu acho que eu entrei um pouco mais nessa onda moderna, digamos, de lançar single, né? E eu tô pensando, assim, se eu lanço uma, duas, três músicas junto, mas eu tô sempre produzindo, às vezes eu mando um pouco mal na divulgação. Então tem essa música nova, mas estou pensando bastante assim em conseguir mais espaço para levar o show, né? Ensaiando com a banda. Eu sei que final agora de abril vai ter um show no Olimpo, que abriu um espaço pra gente. Mas nesse sentido assim que a gente tem trabalhado mais. Então tem coisas para lançar e tem shows para fazer. E para quem não conhece tuas redes, por onde é que a gente pode encontrar a música do Matinê? Então, qualquer plataforma de streaming, se tu procurar Matinê Meia-Noite, só tem esse projeto, porque é um nome meio contraditório, né? Meio único. Então, os arrobas são todos Matinê Meia-Noite, Instagram, o link do YouTube também é Matinê Meia-Noite. Então, basicamente, se tu procurar por Matinê Meia-Noite, tu vai encontrar tanto as músicas quanto as redes sociais. Então, muito obrigado pela presença. Obrigado. E como diria Jeff Buckley, todas as flores com o tempo curvam em direção ao sol. E para encerrar, vamos escutar Luzes de Neon da Matinê Meia-Noite. Até o próximo episódio. Longe do teu domínio, tudo eu inventei. O mundo inteiro desapareceu. Não é nada científico, como eu comprovei. O que será de Deus perante os tempos? Só sei
que eu sonho acordado. E a lua prometeu, longe das luzes de neon, olhando além dos ombros teus, traçando as linhas pelos céus. Que quando amanhecer, depois dessa noite de verão, eu vou abrir meus olhos e ter você pra sempre em minhas mãos. O teu poder político, fogo nas palavras, entra em vigor a lei na nossa casa. Coisas que eu acredito, segredos mal guardados. O importante foi deixar de lado. Só sei que eu sonho do teu lado. E a lua prometeu, longe das luzes de neon, olhando além dos ombros teus, traçando as linhas pelos céus. Que quando amanhecer, depois dessa noite de verão, eu vou abrir meus olhos e ter você pra sempre em minhas mãos. E a lua prometeu, longe das luzes de neon, olhando além dos ombros teus, traçando as linhas pelos céus. Que quando amanhecer, depois dessa noite de verão, eu vou abrir meus olhos e ter você pra sempre em minhas mãos.